Suzana, eu sou jornalista formada pela UFMA, formei em 2007. Meu nome é Auélia, eu morava em Imperatriz, antes estou aqui em São Luís há 1 ano e 4 meses. Eu sou voluntária no movimento de mulheres da Vila Dom Luís. Então, eu sou Enilson, sou da Rede Amiga da Criança, faço parte do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual e ligado à comunicação, eu participei das conferências de comunicação no ano passado. Josevan, faço parte também da Rede Amiga da Criança, através do projeto Jogar na Rede, onde a gente trabalha com mídias eletrônicas, com informática básica. O interesse pelo audiovisual foi uma disciplina que eu vi, que era feita até com os meninos de rádio e TV, fizeram uma disciplina no Colombo, até aqui. Eu achei interessante a proposta. Não tenho a menor experiência com audiovisual. Não sei para que lado vai, não sei como faz. O mais próximo que eu já cheguei na minha vida de alguma coisa relacionada ao visual foi essa aqui, que é a minha segunda maior paixão, depois do jornalismo, depois da reportagem, que é a fotografia. Observa no olho do outro. Mas é para falar para ele. Bom, agora a gente vai fazer esse mesmo exercício, as mesmas duplas lá fora. Vamos lá. Então, a gente percebeu o seguinte, que aqui lá fora a imagem estava mais nítida do que aqui dentro. A gente conseguia se ver melhor no olho do outro. Assim. Eu pelo menos me via melhor lá fora do que aqui dentro. Agora aqui é o seguinte. Pega essa caixa. Dá um zoom alto. Dá um zoom? Eu não vi com zoom. Eu vou puxar por aqui mesmo. Puxa mais. Isso mesmo. O que Beth fazer no meio das chuvas, cara? Tá legal. Tá vendo? Literalmente de mala na mão. Aí você vê a imagem do que está atrás de você, que a luz entra por aqui e forma a imagem aqui. Bom, aí é um modelo de câmera escura, gigante, né? Isso aí é uma ilustração do século XVI. Então o que acontece? Vocês sabem que a gente pode transformar esse ambiente, de repente, não sei se vocês já viram isso, geralmente casa antiga que tem pé direito alto, às vezes a janela está meio fechada assim num dia de muita claridade, e entra uma luz e forma uma imagem invertida na parede. Pedro, falaste as pessoas ficavam muito tempo, né, paradas para ser reproduzido. E a primeira imagem que foi feita, né, foi praticamente, eu acho, 24 horas, né? Primeiras imagens que você tem notícia. E na verdade, nós daqui no Brasil tivemos um cara que foi pioneiro. A imagem dessa igreja que ela é tridimensional, né? Assim, dá uma ideia, tem volume. Mas, por exemplo, no caso do fundo, é uma coisa chapada, que não tinha essa preocupação. Porque como a visão deles e a preocupação era um mundo religioso, no campo do sagrado, você não tinha essa preocupação de fazer uma imagem do visível, né? Isso não era importante, né? Uma vez, eu acho que tem. Não tem aquela coisa de você tomar para si, de você tomar partido. Tá? E a esse ato do cidadão de camisa branca, calça amarela, ele tá com a mão para cima, mas devido à ideia da arma que tá apontando para ele. Mas essa mão para cima dele é meio desafiadora também. Tipo assim, pô, vem, pode matar que eu não vou sair da minha posição. O rosto tá tá desafiando, né? A expressão facial do Como disse, isso aqui é isso? Não triste, não.
surgiu por uma sociedade, todo aquele dever e direitos que estavam sendo transgredidos. Cada um, saber entender qual o direito que cada um tem, que todos são iguais. Não essa coisa de valorizar o próximo como você mesmo, né? Direitos humanos. Veio como uma forma de garantir a cidadania, direito à vida, a não opressão, a violência. Os direitos humanos em si, eles eram para tentar amenizar, pode-se dizer assim, o estado de barbárie em que se vivia. Né? Porque essa construção de direitos humanos, ela parte da ideia de sujeito. E quando o homem passa a ser reconhecido como sujeito, aí é imputado a eles não só as obrigações que eles já tinham, mas também direitos. Há um analfabetismo, não só aqui, porque eu não sou daqui, mas na minha cidade também, eu acho que no Brasil inteiro, um analfabetismo de informação sobre os direitos e deveres que nós temos. O que nós temos que ter na televisão? Ninguém, a massa não sabe, porque a minoria não deixa essa formação vazar. A gente percebe que às vezes a casa ela está de taipa caindo. O que a segura é uma antena parabólica. E dentro da casa, uma vez chegada a eletrificação, sobretudo a eletrificação rural, as pessoas não pensam em comprar primeiro uma geladeira. Não, primeiro é uma televisão. E não é uma televisão pequena, é uma televisão grande. Qual o motivo para dar a concessão? O canal tem que ser educativo, artístico, cultural e informação. A finalidade. Isso. E a finalidade a gente vê que não é nenhuma dessas. E aí entra numa outra discussão, só um minuto, que tem a ver com outra questão que a gente falou, que é sobre classificação indicativa, né? Que já é toda uma lei que tem a ver com fazer uma regulação das emissoras com relação ao que elas colocam no ar. Porque, por exemplo, as emissoras de TV, de uma forma geral, elas não querem que... elas querem ter o mínimo de interferência sobre o que elas vão colocar ou não no ar. Há uma tentativa de aproximação com as famílias, né? Porque se você coloca determinadas faixas, nichos de população a ser assistida, necessariamente você imputa essa responsabilidade para os pais. E muitas vezes os pais também não estão muito preocupados com aquilo que o filho está vendo. Então, se você diz, programa de tal não é indicado para tal idade e a criança não tem um pai acompanhando, obviamente ele vai assistir aquele programa pela própria curiosidade de saber por que aquilo é proibido. Então passa por um processo de educação muito maior do que se imagina. Como a gente vai produzir um programa para jovem, para adolescente, para jovem, então é uma coisa que a gente vai começar a pensar para frente. O que é qualidade de informação e de programação para esse público? Então é toda uma discussão, um movimento que existe em torno disso. A gente vem acompanhando a cobertura da imprensa, na verdade, já antes, desde 96, e as agências da Rede Matraca desde 2004, Oficina desde 2002, e como que é o tratamento editorial que é dado para os temas da área da infância. De maneira geral, assim, dois temas têm destaque na cobertura, que é violência e educação. Então, quando se fala criança e adolescente, olhando para a cobertura dos jornais impressos, mas eu acho que de alguma forma reflete também nas mídias de TV e rádio, os dois temas principais quando se fala criança e adolescente é educação, ou os jornais estão se referindo à criança a partir de alguma ótica de educação, ou então de violência. Quando a gente está falando de violência sexual, principalmente, né, o tratamento que é dado é muito pela ótica da exploração do caso individual, né, ou seja, do ato violento em si. Então é a menina que foi abusada pelo pai, né? Ou é a menina que está envolvida em alguma situação de prostituição. Nas pesquisas que a Rediante faz, para poder mapear a qualidade do material jornalístico, a gente tenta avaliar a temática que está sendo coberta, então, a violência sexual, quantas fontes a matéria ouviu, se ouviu, né? 3, 4, 5 fontes, mas aí não basta também ouvir muitas fontes, tem que ver se as opiniões que estão ali na matéria, elas retratam a diversidade de opiniões que existem em relação ao tema, né? Então, assim, para ver se tem divergências, opiniões divergentes presentes, se aborda ou não aborda uma ótica de política pública, ou seja, se ela cita, além de falar do problema, como aquele problema é tratado no âmbito da política pública, se tem, por exemplo, perspectiva de gênero, né? A gente sabe que a violência sexual afeta principalmente meninas, às vezes, na maioria dos casos, negras,
de uma situação de renda baixa. Então, quer dizer, se a matéria ela contempla essas perspectivas, se tem uns recortes transversais, a questão de etnia, né, para ver se a matéria ela é pluralista, ela tem um foco específico. E aí a gente faz um apanhado geral de como é que foi a cobertura durante um ano e devolve isso para as redações. Usuário do serviço. A ideia agora, nós vamos continuar esse debate, né? Mas a ideia agora é que a gente faça já então uma análise, assim, a gente separou, né? E aí só tem matérias de Minas Gerais, né? E aí a gente separou um pouco dessas matérias e tal, e aí dividir. E aí eu acho que grupos de 3 pessoas, né? Para fazer um pouco essa análise e aí pensar tudo, assim, trazer um pouco do que vocês vão analisar aqui, né? Quais que são as fontes, a perspectiva de gênero, né? Se está tratando da questão da política pública, assim, né? Como é que está sendo essa abordagem nessa matéria, assim? Aí a ideia é que a gente depois continue esse bate-papo, assim, né? Quanto tempo que a gente tem? Sobre abuso contra meninas de 13 anos. Esse aqui é mais interessante. Esse aqui eu acho mais interessante. Tipo de novela, tem que ter aquele mocinho, tem que ter o vilão. E é assim que eles publicam as histórias, né? Tem sempre aquele vilão, tem que ter tudo definido, porque o público brasileiro não sabe distinguir assim. Polarizado. Que baseado no depoimento da menina, onde ela mesma afirma que não houve a conjunção carnal, mas sim apenas um ato libidinoso, que seria o gesto de acariciá-la, dá a entender assim, que não houve então muita gravidade no assunto. Tanto é que eu estava conversando com a colega aqui do lado, se isso se constituiria em abuso, porque não fica claro na matéria, né? Então, para diferenciar isso para um público leigo, poderia pensar, então não foi um abuso, foi apenas uma carícia um tanto quanto libidinosa. Então, nesse sentido, a matéria peca por não reafirmar que também essa própria carícia se constitui também num abuso. Então, quando vocês forem pesquisar mais um pouco sobre os conceitos de abuso, exploração sexual, vocês vão encontrar lá 2 coisas, que é o abuso sexual com contato físico e sem contato físico. O próprio telefonema, né? Eu ligando para uma criança ou para um adolescente aí, dizendo para ela altas questões, assim, né? Sugestivas para a questão sexual, isso é considerado, né, assim, abuso, porque isso não é uma violência física, mas ela é uma violência psicológica.